Primeira discussão do projeto de lei do Executivo número 23/2019. Estima a receita fixa a despesa do município de Jacareí para o exercício de 2020. Autoria: Prefeito Municipal Isaías José de Santana. 15 minutos? 30 minutos? Não é 10 minutos? 30? Pode falar à vontade. Bom, nós vamos falar hoje vamos votar sobre a Lei Orgânica Orçamentária Anual, LOA. Para que vocês todos tenham ciência, quem está nos assistindo, quem está na galeria e quem está aqui presente, essa votação do LOA ocorre em 2 momentos, em 2 turnos. Uma primeira votação hoje e depois na próxima sessão. É uma lei... É um projeto de lei que estima as despesas, né, do governo, da prefeitura, e que já foi explanado aqui para todos os novos vereadores pelo secretário de governo, onde a gente já esmiuçou todas a dotação orçamentária, as previsões, mas hoje eu vou falar um pouquinho para a população também, e tenho certeza que os vereadores já sanaram todas as suas dúvidas também, junto com o secretário, mas teremos a votação no segundo momento. Observando também que a Consultoria Jurídica Legislativa da Câmara Municipal emitiu o parecer favorável ao projeto. Nós vamos falar um pouquinho, gente, sobre a lei orçamentária, e eu vou usar um pouquinho da minha experiência, até por ter ficado quase 3 anos no Executivo, e de que a gente precisa olhar para as prioridades do governo, para as prioridades da população e das situações mais vulneráveis. Nós vamos explanar aqui sobre quais são os recursos que entram, quais são os rendimentos que entram para a Prefeitura, desde os impostos arrecadados, mas também de todas as contribuições do governo federal e estadual, mas a gente precisa falar um pouco também que, ainda que a gente tenha uma previsão orçamentária, a gente tem realmente uma dificuldade na arrecadação também, e também vamos falar um pouco sobre as dificuldades, às vezes, de a gente esperar uma emenda parlamentar, ou então, independente de alguns recursos do governo federal e estadual, e esses recursos não chegarem, haja visto no exemplo bem específico da Secretaria de Assistência, da qual eu tive mais oportunidade de participar, a gente tem quase 2 anos de atraso desse recurso do governo federal. Nós vamos falar um pouquinho sobre alguns valores que eu acho que são específicos para vocês, e eu vou destrinchar um pouquinho sobre 3 secretarias que eu acredito que sejam mais importantes para a população no tocante a dúvidas. Óbvio que todas são importantes, a gente sempre tenta olhar para o todo, realmente, o prefeito tenta estabelecer as prioridades, mas eu vou explanar um pouquinho de forma mais rápida, para elucidar para todos que estão nos ouvindo um pouco sobre a saúde, sobre a educação, sobre a assistência, um pouquinho de infra também. A nossa arrecadação está estimada numa previsão orçamentária de 1.152.152.582 Nós temos essa estimativa, óbvio que unindo também as autarquias, que é o SAI, a Fundação Prolar, então nós temos um recurso ainda um pouco maior. Eu vou somente falar ali um pouquinho para vocês de quais são esses recursos, de onde provém os recursos que a gente espera dos impostos, que está aqui para vocês. Então, a gente arrecada o recurso através do IPTU, do Imposto de Renda, do ITBI, do ISS, das taxas de lixo, né, patrimonial, dívida ativa e algumas outras contribuições. E esse montante é de onde vem os recursos para a Prefeitura de arrecadação dos impostos de todos vocês munícipes. Depois a gente tem algumas receitas de fonte de recurso, que é da transferência e convênios estaduais, como eu mencionei anteriormente, recursos próprios de fundos especiais, despesas e vinculados, recursos próprios da administração indireta, recursos vinculados e outras fontes de recurso, e algumas operações de crédito. Ali também estão, naquele 1 milhão que eu coloquei, também estão estimados alguns empréstimos também
de recursos que vêm para a Prefeitura. Nós vamos falar um pouquinho sobre a saúde, vou esboçar de uma forma bem rápida por conta do nosso tempo, mas a saúde hoje, as principais ações que a gente traz para a saúde são a subvenção aos hospitais, as emendas impositivas destinadas à saúde e a manutenção do consórcio do SAMU também, que todos ali estão acompanhando um pouco do recurso. O que a gente tem hoje, gente? É só para recordar um pouquinho, no LOA, a gente também tem hoje a casa, acho que foi um ganho para esta casa legislativa, que foram as emendas impositivas, onde os vereadores hoje podem destinar algumas emendas dentro do projeto de LOA para que a gente possa executar e atender às solicitações da população. Isso foi realmente algo importante para essa casa e a gente ainda tem um prazo para colocar essas emendas até a próxima semana. Alguns vereadores já colocaram e alguns outros ainda vão concluir, onde ele pode atender as entidades, pode atender o seu núcleo, os bairros e atender melhor a população, destinando e indicando algumas verbas para o Poder Executivo. Falando em saúde ainda, está previsto para 2020 reforma de 6 UBSs da Santa Cruz dos Lázaros, Jardim Holanda, Jardim do Parque Brasil, Igarapés, Cidade Salvador e Pagador Andrade. Nós temos também a entrega da UBS Central, reformas do Laboratório Municipal e a UPA do Parque Meia Lua. Na educação, a gente tem previsto aqui a construção da creche do Parque Meia Lua, que são aproximadamente, se eu não me engano, 400 vagas, a construção do Jardim Imperial, construção da EME Santo Antônio da Boa Vista e investimentos em informática e educacional. Então, a gente tem aí alguns recursos, aí haja visto que de 2017 a 2018, nós inauguramos muitas outras creches aqui também novas, né? E conseguimos mais de 1.000 vagas em creche. Então, para 2020, falta concluir essas ações. Falando um pouquinho sobre assistência social, é importante para nós os recursos, isso quando eu conversei bastante com o secretário de governo, o Celso, a nossa prioridade hoje é a manutenção dos serviços já executados pela Prefeitura. Haja visto, como eu mencionei anteriormente, a gente está quase 2 anos sem recursos do governo federal, um tempo já sem os recursos estaduais que vão chegando, e isso faz com que a gente possa olhar para o Tesouro e tentar manter esses recursos. Existem muitos municípios do estado de São Paulo que têm fechado seus equipamentos, o CRAS, o CREAS, Casa de Passagem, o Centro Pop, têm fechados porque não há um investimento ou uma previsão orçamentária para a manutenção desses equipamentos, uma vez que não chega o recurso. Então, nossa prioridade primeira é essa também, né? Mas também a construção do Centro de Convivência do Idoso da região norte, lá na região do Parque Meia Lua, a ampliação dos trabalhos socioeducativos pela abordagem social nas escolas. Eu acho que na última sessão eu também mencionei a vocês a importância desse trabalho educativo e preventivo que concorre a um prêmio no Ministério da Cidadania e também potencializar as ações do Família Segura, porque é um projeto importante de governo que fala sobre todas as violências, desde a violência doméstica, a violência contra a criança e adolescente, contra o idoso e no âmbito da violência com a pessoa com deficiência também. Então, a gente precisa há um investimento maior também para isso. Nós observamos também um pouquinho lá na infraestrutura, que eu acho que é algo que é importante para vocês, para terem essa ciência, só um minutinho. Então, a gente tem uma previsão na infra, que são as execuções que todo mundo fica um pouco mais atento, que é a continuação da Avenida Davilino, as obras de acesso da Marginal Dutra e Parque Meia Lua, as obras de pavimentação, recapeamento e drenagem, construções de ciclovia, saneamento integrado do Vale do Córrego do Turi e drenagem do Tanquinho e Terceira Ponte. Essas são as secretarias que a gente evidenciou um pouco mais para vocês. Óbvio que há um investimento no esporte, na cultura,
O SAI tem feito excelente trabalho também de investimento pela cidade, o apoio, vocês têm acompanhado todas as ações. Nós sabemos que essas instabilidades, até mesmo quando foi mencionado pelos comerciantes aqui, mas é necessário para que a gente possa, no futuro, ter uma cidade um pouco melhor para se viver. São obras que trazem alguns danos e dificuldades momentâneas, mas que previsão é serem sanadas no futuro. Então, nós precisamos, às vezes, ser solidário a este momento delicado, mas são importantes essas ações. Nós temos hoje, para que vocês tenham ciência do orçamento de todos, o gabinete fica com 4.423.000, a Secretaria de Governo, eu vou falar aproximadamente, tá bem? A Secretaria de Governo, aproximadamente 9.483, Secretaria de Administração, 15.936 milhões, 15 milhões, né? A Procuradoria-Geral do município, 408.486 reais. A Secretaria de Mobilidade, 11.381.400 reais e 44 centavos. Secretaria do Meio Ambiente, 56.590 e 56.591.368 reais e 24 centavos. Haja visto também o contrato do meio ambiente que vem a ambiental também, que é o serviço de coleta do nosso município. Secretaria de Esporte e Recreação, R$ 6.945.988 reais e 49 centavos. Secretaria de Segurança e Defesa do Cidadão, R$ 21.708.736 reais e 22 centavos. Secretaria de Planejamento, R$ 7.413.187 reais. Secretaria de Finanças, R$ 3.365.958 reais, e a Secretaria de Desenvolvimento Econômico com R$ 3.364.431 reais. O que a gente justifica hoje na LOA, e foi explanado muito pelo secretário de Governo, Celso, quando a gente teve a oportunidade com ele, foi de que o prefeito precisa realmente ter cuidado nas suas prioridades. Então, nós fazemos isso com muita responsabilidade, faço meu testemunho lá de todas as ações. Algumas secretarias tiveram recurso um pouco reduzido, outras ampliados, mas sempre o olhar da LOA e a responsabilidade do Executivo para com o município de Jacareí é oferecer uma qualidade de serviço melhor dentro das necessidades da população. Então, às vezes, a gente precisa esperar, às vezes, uma obra de pavimentação, uma outra obra, em decorrência da saúde, da assistência, da própria educação, do esporte, da cultura. Então, nós temos várias ações. Então, como eu disse anteriormente, eu explanei essas secretarias que são de maiores interesses, mas nós temos toda a disponibilidade para falar sobre o LOA com vocês. Temos ainda uma outra discussão na semana seguinte, mas creio que todos os vereadores já tiveram uma oportunidade de tirar as suas dúvidas. Fecho aqui a minha explanação. Muito obrigada. Boa noite. O projeto continua em discussão. Boa noite a todos, aos que nos acompanham. E hoje nós estamos aqui para discutir uma lei extremamente importante, que é a Lei Orçamentária para o ano de 2020. E faço isso aqui de modo que a gente não se perca nos números. Eu tive cuidado de analisar esse orçamento e algumas surpresas eu tive aqui. Por exemplo, a educação. No ano passado era previsto de investimento 231 milhões de reais. Esse ano, a educação está previsto investimento de 200 milhões, ou seja, caiu 31 milhões de reais de investimento na área da educação. Isso reflete diretamente na qualidade de ensino do município, porque educação
não pode ter retrocesso. Educação precisa cada dia investir mais. É mais criança na rede, é mais uniforme, é mais professores. Está aqui injustificadamente 30 milhões de reais a menos na área da educação. Para que vocês tenham uma ideia, a área de infraestrutura urbana, previsão do ano passado, 204 milhões de reais. Previsão desse ano, de 2020, 153 milhões de reais. Então, os investimentos caíram de uma forma gritante nas áreas em que é mais necessário ter investimento. Por exemplo, na área de infraestrutura urbana, terceira ponte, cadê a terceira ponte? Que até agora não se iniciou. Está no orçamento desde 2018, a terceira ponte. Cadê o término da Davilino, que é 1.200 metros de asfalto? Cadê? Estava nos orçamentos anteriores. Então tem uma série de obras importantes e que não foram realizadas e continuam aqui nesse orçamento. Então nós estamos fazendo aqui uma lei fictícia, uma lei que vem de uma cidade, mas que quando vai para o dia a dia, não acontece. Então o meu voto aqui, ele vai ser evidentemente favorável, mas apontar esses desacertos, esses orçamentos que são realizados, que se cria expectativa na cidade, e quando você olha para a cidade, você não enxerga investimentos. Qual a obra que foi feita nesse governo em termos de infraestrutura urbana? Qual a avenida que se abriu? Nenhuma. Então vai deixar agora para o último ano esses investimentos e que certamente muita dificuldade de realizar. Você não realizou em 3 anos 1.200 metros de asfalto para terminar a Davilino? Como vai realizar no último ano de governo a terceira ponte, duplicação da Humberto Alencar de Castelo Branco, terminar a Davilino? Só se tiver varinha mágica, porque não é possível do ponto de vista administrativo e estrutural concluir essas obras em 2020. E vai aqui, com todo respeito, né? Eu ando sempre com o programa de governo do prefeito Isaías, porque é aqui que estão colocadas as propostas e não se realiza. Então não dá para a gente considerar, né, que esses investimentos que foram colocados aqui, se de fato serão realizados, porque em 3 anos de governo, o que se faz hoje aqui é escandalosamente diminuir em 30 milhões os investimentos na área de educação. É diminuir mais de 70 milhões em infraestrutura urbana, quando nesse momento em que o país enfrenta desemprego, era necessário ter mais obras, era necessário gerar mais empregos na nossa cidade. E também, senhoras e senhores, acho que isso é fundamental, né? Quando se colocou aqui no programa de governo do atual prefeito, a área da saúde, né? Isso aqui é o programa de governo do prefeito, está aqui a construção do pronto-socorro, está aqui no programa de governo, está aqui a instalação de UBSs 24 horas no Salvador, no Esperança, no Parque Santo Antônio. Cadê essas UBSs 24 horas? Não estão colocadas aqui no orçamento. O pronto-socorro não está no orçamento, que é o último ano do atual prefeito. Então são propostas que muitas pessoas votaram no atual prefeito com a esperança de realizar, porque hoje o eleitor ele está bastante antenado, ele vota conforme as propostas que são colocadas. E na área da saúde, infelizmente, as propostas mais substanciais do prefeito Isaías, construção do pronto-socorro, instalação de 4 UPAs 24 horas no município, não está no orçamento. Ou seja, vamos melhorar o português aqui, o prefeito Isaías não vai cumprir essas promessas que ele colocou aqui na área da saúde, no programa de governo, porque daí já não tem mais tempo, porque é o último ano de governo do atual prefeito. Quero também dizer que uma outra obra importante, que era a ligação do Parque Meia-Lua ao centro da cidade. O Meia-Lua é um bairro extremamente populoso, importante para a nossa cidade, e que essa ligação, também a ligação do Meia-Lua com a Davilino, estava no programa de governo desde 2017, no orçamento, também não foi realizada. Então eu posso aqui dizer da variante Getúlio Vargas, que
que está no programa de governo e também não está no orçamento, ou seja, não será realizada. Agora, tem uma proposta que, para mim, era extremamente importante, porque o trabalhador hoje, ele muitas vezes ganha um salário mínimo e precisa de programas para auxiliar. Estava no programa de governo do atual prefeito também a construção, em convênio com o governo do estado, do Bom Prato. Quem aqui não conhece o Bom Prato? Muita gente. O trabalhador que é autônomo, que ganha pouco, utiliza o Bom Prato, porque a comida é barata e boa, para poder ajudar na sua renda. E o que se dizia antes? Olha, o Bom Prato só não vem para Jacareí porque o governador é do PSDB e o governo de Jacareí era do PT. Então, eles não se comunicam, né? Não se comunicam. E aí, hoje, o governo do estado é do PSDB, já era há 2 anos atrás, e o Bom Prato também não está no orçamento, ou seja, não virá. Pois não. Só justificando um pouquinho sobre o Bom Prato, até porque foi um pedido que eu mesma realizei enquanto secretária de Assistência Social, uma vez que esse projeto está dentro da Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo, e nós fizemos o pedido já em 2017, no início. O problema é que ele não existe, no governo do Estado não está sendo contemplado isso neste momento. Então, nós reiteramos de 2017, reiteramos de 2018, isso não só para o município de Jacareí, mas para o Estado de São Paulo. Então, não faltou trabalho e eficiência nossa do município em buscar, mas realmente o Estado de São Paulo, no governo, está um pouco defasado essa questão de abrir novos projetos de Bom Prato. Acredito que o governador esteja modificando algumas outras coisas em relação a isso. Eu tive uma reunião há uns 6 meses atrás com a secretária de Desenvolvimento, relatei ainda, até porque esse projeto contemplaria bastante a assistência social e as pessoas mais vulneráveis. Então, eu só queria deixar claro que não faltou esforço do município de Jacareí em busca do Bom Prato. Obrigado, líder do governo, Patrícia, mas então há uma confusão de informação. Porque o que chegou nessa casa aqui é que não havia entidades em Jacareí que assumissem o Bom Prato. E essa foi uma posição do governo. Não foi questão de o governo do estado... Só para eu concluir meu raciocínio, senão até aqueles que nos ouvem não vão entender aqui o sentido. Essa era uma posição do governo, que foi inclusive dito aqui nessa casa por vereadores que são da base do governo. Então, o governo precisa esclarecer. Agora, a população, eu posso esclarecer. Ela não está com um problema com relação a isso. Ela está querendo entender por que não veio, porque foi promessa de campanha. E aí, essas questões precisam ser colocadas para a população. Deixa eu só justificar, essa fala sua é verdadeira. No início, lá em 2017, não tinha algumas organizações, mas eu mesma tive reuniões e fui procuradas por outras organizações que tiveram interesse, e a partir do interesse delas, eu retornei ao governo do estado. Eu estou falando isso com legitimidade, porque fui eu mesmo que executei esse processo, eu mesmo que recebi essas ONGs. Sim. Então, esse processo mudou um pouquinho, acho que da fala com que essa Câmara tinha, e depois surgiram outras pessoas, isso agora no programa de 2019. Sim, Patrícia, eu agradeço os seus esclarecimentos, mas o fato é que a população precisa do Bom Prato, né? E aí ela não quer as explicações, ela quer que as coisas se realizem, porque está aqui no programa de governo, né? E também eu quero caminhar aqui para um item extremamente importante, que é o saneamento básico. A nossa cidade, ela pouco andou nos últimos anos com relação ao tratamento. Só para que a gente faça o histórico, no início dos anos 2000, 2002, Jacareí possuía 4% de índice de tratamento de esgoto. Em 2016, chegou a 72%. E agora está aqui também, no programa de governo do prefeito Isaías, que iria deixar no fim do ano, no fim do seu mandato, 100% de esgoto tratado na cidade. O que andou? Nada. Eu conheço aqui 2 estações de tratamento de esgoto que estão em andamento, que é do Pedra Mar, que é do Parque Imperial. Agora, tratamento de esgoto também o governo não andou, né? Não adianta a gente ficar aqui floreando, não adianta a gente aqui pôr números e números, porque os números é daquela cidade imaginária, né? Vai se fazer tudo nessa cidade. O que a gente precisa fazer é da cidade da prática, do dia a dia, aquela que a gente anda, aquela que a gente cria nossa família, aquela que os estudantes vão à escola. É essa cidade que nós precisamos discutir aqui na tribuna. E quando a gente vai discutir essa cidade está parada. Eu pego aqui, por exemplo, por que é importante a gente discutir isso?
As receitas do município, o que são receitas? São os tributos que o município arrecada e não agregou em nada. Os tributos continuam estagnados. Basta ver esse ano aqui, que nós vamos colocar as emendas impositivas, e não foram liberadas várias das emendas impositivas aqui dos vereadores. A prefeitura vai fechar a porta dia 13 agora por falta de dinheiro, sem cumprir o orçamento desse ano. Vossa Excelência, Patrícia, que acompanha os idosos, que acompanha essas casas, o nosso mandato, por exemplo, indicou 50 mil reais para cada entidade, que fizeram planos, que fizeram planejamento com esse dinheiro, e esse dinheiro, estamos em dezembro, não chegou para as entidades assistenciais. Então é um orçamento que se cria uma cidade maravilhosa, mas que quando a gente olha para a prática, ela não se realiza. Por quê? Quando você pega da Avelina e quer chegar até a Dutra, você vai precisar virar antes, porque não fez a avenida. Quando você pega, por exemplo, os horários de pico na região central, vai travar o carro, porque a terceira ponte não saiu do papel. Então é essa cidade que nós estamos discutindo aqui. Então vir aqui e falar dos números é importante, né? Isso faz com que a gente tenha fundamentos, que a gente entenda as receitas do município, os investimentos, mas há uma grande distância entre o orçamento que é enviado a essa casa e a cidade que é realizada. Tanto assim que os investimentos de capital, que são esses investimentos em obras, no ano passado, que nesse ano, no último quadrimestre agora, não chegou a 25% de execução orçamentária. Quer dizer, de 100 milhões para ser investido, apenas 25 foram. Então é essa cidade que eu preciso discutir, é essa cidade que as pessoas andam, que as pessoas vivem, e é uma cidade que, com todo respeito, está parada. Os investimentos não chegam. Estava aqui agora o secretário Amagai, do qual eu respeito pela sua história na cidade, mas é verdade, eu tenho que concordar com o ex-vereador de Obel, né? A cidade não abre investimentos, nem pastelaria está abrindo na cidade. Então nós precisamos entender essa dinâmica para que possamos vir aqui e debater os assuntos concretos do dia a dia, porque eu falo aqui de números e as pessoas em casa falam: olha, tem tanto para investir, mas por que a cidade não anda? Por que a cidade não gera empregos? Por que as obras não saem? É porque há essa distância entre o orçamento e o que se realiza. E aí, eu quero assim, né, a senhora quer falar mais um minuto, Patrícia? Pois não. Posso, obrigada. Pois não. Só falando então, como você mencionou em relação à preocupação com os idosos, só lembrando, a gente sabe realmente da dificuldade das emendas impositivas e dos recursos do orçamento, haja visto essa necessidade de parar a prefeitura realmente na manutenção, mas a gente sabe da falta de recursos de quase 4 milhões da saúde que não chegaram, em termos do governo federal, que o Tesouro precisou custear, mais do Fundeb, da educação, que custeava 10 milhões e também não chegou. Só da Secretaria de Assistência Social são quase 2 bilhões e 800 também de defasagem, mais as obras de infraestrutura que o governo teve que custear esperando. Acho que agora a gente está no bom momento, o projeto o empréstimo da CAF também foi concluído, e anteontem passou, o plano diretor foi aceito, né? Então, junto com o acordo do Ministério Público. Então, eu acredito que muitas dessas ações vão poder ser concluídas e dar encaminhamento no ano seguinte. Tá ok, só concluindo, senhor presidente, e dizer assim, Patrícia, você como líder do governo, é injustificável que um governo diminua 30 milhões na educação de um ano para o outro. É injustificável. Vereador, é injustificável que num momento de crise que a gente viva, diminua 50 milhões na área de infraestrutura urbana. Muito obrigado pela atenção de vocês. O projeto continua em discussão. Alguém não tem 30 milhões. Não é 30 milhões. Saudações à mesa,
presidente Abner, nobres vereadores, público aqui presente. Lei orçamentária anual. Se nós olharmos a realidade dos municípios, das cidades ao nosso redor, nós vamos ver que, financeiramente, a nossa cidade, acho que é a terceira em arrecadação e orçamento. Mas a gente tem que olhar também como está constituída a nossa cidade. 366 anos, uma cidade que foi planejada, por exemplo, o centro da cidade, essas ruas pequenas. E a gente vê que vários projetos de muitos anos atrás da administração pública tem projetos, por exemplo, Terceira Ponte, que foi mencionado, desde 2000. Então, não se consegue fazer um projeto estruturante da envergadura do valor de uma ponte para fazer a interligação. E nós sabemos que nossa cidade, ela é abençoada. É o portal do Vale do Paraíba. Ela é perpassada pelas rodovias mais principais do Brasil. Rodovia Dutra, Carvalho Pinto, Ayrton Senna, Dom Pedro. Ela é perto do Rio de Janeiro, perto de São Paulo. Então, a cidade ela é muito bem localizada. E nós sabemos que o difícil é administrar tudo isso. Agora, que foi falado essa diminuição na educação, mas nós estamos vendo o que foi realizado. A demanda que nós tínhamos em creche era muito alta. Avançou-se bastante. E uma questão que a gente não fala muito, que compete à qualidade de vida, é a questão da qualidade na alimentação das crianças na creche. Hoje, uma criança, a gente pode falar que ela entra na creche, ela tem uma alimentação saudável. Então, e a gente sabe o quanto isso importa, o quanto isso significa no desenvolvimento infantil. A alimentação, ela faz muito parte do intelectual, da memória, e a gente sabe que muitas vezes a realidade vulnerável de muitas famílias, as crianças, às vezes, a alimentação dela é que ela tem na creche. Então, nós temos que reconhecer isso. E a gente está aqui também para analisar, dentro desse projeto para 2020, que nós sabemos que está aqui o investimento do CAF. Esse empréstimo que aí, a gente acredita que a cidade, sim, ela vai dar um avanço no desenvolvimento urbano. Então, a gente tem que conhecer, está se investindo na segurança, e aqui nós sabemos, enquanto moradores da cidade, o orçamento da saúde, geralmente, ele multiplica 100%. Então, assim, eu acho que até um equívoco quando um administrador fala que vai construir um hospital público. Nós ouvimos isso em 2000, 2004, 2008, 2012, 2016. Cadê o hospital municipal da cidade de Jacareí? Porque fazer equipamento público, falar em construção, alvenaria, não é difícil. O difícil é a manutenção de profissionais para atender. O difícil é a manutenção dos equipamentos, ainda mais na questão de saúde, para começar o diagnóstico e terminar. Ter a medicação para realmente cuidar da saúde. Então, não é simplesmente falar que vai fazer um hospital municipal, como já vários prefeitos ganham campanha em eleição, falando, vou construir um hospital municipal na cidade de Jacareí. E nós estamos cientes de que o Hospital Municipal da cidade de Jacareí é a Santa Casa de Misericórdia. Nós vimos aqui o testemunho hoje da Irmandade, e a gente sabe o tamanho da dívida. Então, se a gente cuidar bem do hospital que nós temos, com manutenção, ampliação de exames, então dá resultado. Então, o difícil não é falar em fazer equipamento, o difícil é a manutenção, é a qualidade no atendimento, de número de profissionais para atendimento e tudo isso. Então, a gente tem que contar com o investimento do governo federal, que nós sabemos que, da parte do tamanho do bolo, quem fica com o dinheiro dos nossos impostos, a maior parte é o governo federal. Então, ele tinha que devolver e direcionar mais para os nossos municípios. Porque, se a gente for contar
só com a renda de impostos do morador, dos munícipes da cidade de Jacareí, nós sabemos que não dá muito. Então, esse 1 bilhão e 200 milhões que arrecada, que é a previsão para arrecadar em 2020, é para dar conta dessas coisas. Então, a gente conta, espera que em 2020 tenha um avanço e desenvolvimento urbano do nosso município. E aqui nós sabemos que o que está atrapalhando esse desenvolvimento urbano do nosso município? O plano diretor. O plano diretor, ele tem que ser avaliado de 10 em 10 anos, e não é feito isso. O nosso plano diretor, que está em vigência de 2003, e a gente sabe que a gente só vai conseguir desenvolver nossa cidade, melhorar a educação, melhorar a saúde, quando a gente começar a dar a dignidade do emprego. E nós sabemos que o índice dos desempregos da cidade de Jacareí é muito grande. Então, enquanto a gente não projetar o território da nossa cidade para ter mais empresas, ser mais atrativo, nós não vamos conseguir desenvolver e nem melhorar mais ainda o orçamento público de arrecadação de impostos. E nós sabemos que o território de Jacareí, ele é maior que São José dos Campos. E a cidade de Jacareí, ela é 100 anos mais velha que São José dos Campos. Então, aí a gente tem que colocar um pouco a mão na ferida e reconhecer que agora que a gente pode falar que nós estamos vendo o desenvolvimento da nossa cidade. Mas é uma falha que vem de muitos anos. É uma falha que vem de muitos anos. Então, enquanto a gente não atualizar o plano diretor, não realmente observar que os projetos são estruturantes para desenvolver a nossa cidade, a gente não vai conseguir caminhar muito. Mas então aqui a gente está vendo que no orçamento que a gente está aqui planejado, esse ano, por exemplo, o orçamento ele veio menos de 100 milhões do que estava almejado para fazer. Então, a gente vê que daí tem que segurar mesmo, conter as despesas. Então, a gente tem esperança que em 2020 a gente consiga realmente fazer esses projetos acontecer. Porque ganhar a eleição não é fácil, administrar o que é público, né, é um desafio. Então, a gente, enquanto vereador, nós temos que acompanhar todos os projetos. A gente está vendo que o governo federal, muitas obras que estão sendo executadas agora, a verba era para vir em 2012. Então, a gente vê que tem um esforço de administrar o cofre público muito grande. Mas nós sabemos que a cidade de Jacareí tem muito a crescer, tem muito a desenvolver, e no que tange principalmente a saúde e desenvolvimento urbano e empregabilidade. Então, a gente está aqui acompanhando. E referente à verba impositiva, que, por exemplo, é bom esclarecer para a comunidade que essa verba impositiva é 1,2 do valor total do orçamento, dividido pelos 13 vereadores. Então, ficou, para esse ano, 50%. Que a gente pode direcionar a cada vereador para a saúde são R$ 375.094,43. E os outros 50% para as demais secretarias de política pública. O meu entendimento é direcionar para que o executivo aplique no atendimento à população. Eu não estou direcionando a verba impositiva para a reforma de UBS, porque eu estou investindo no que atende, em programas, projetos, atendimento direto ao munícipe. Né? Porque eu acho que manter o bom estado em atendimento já é quase que obrigação e necessidade. Então, eu estou encaminhando as minhas verbas impositivas para a saúde, para dar um atendimento, a questão lá do projeto, a questão da vida, né? Para o pré-natal, mais conscientização. Também aqui, lembrando dos funcionários públicos,
A promoção da saúde do local do trabalho, eu acho que a gente vê aí muitos servidores desanimados e o quanto um curso, práticas corporais, vai valorizar mais e estimular o trabalho. E também para a Santa Casa de Misericórdia, eu estou colocando, porque a gente vai na Santa Casa, infelizmente ainda, a gente vê que o acompanhante sofre. Né? A gente vê lá, acompanhante tem que passar a noite, 24 horas, em cadeira de 4 pernas de plástico. Então, eu estou pensando aqui nos acompanhantes também, porque ficar a noite inteira na Santa Casa não é bom. Então, eu estou encaminhando para aquisição de poltronas decentes para os acompanhantes, porque a gente passa lá à noite, é muito difícil. Eu acompanhei meu tio lá, vou lá sempre acompanhar e às vezes eu sinto que idoso cuidando de idoso e passando a noite numa cadeira de 4 pernas, uma cadeira plástica. Então, a gente entende que a prioridade da Santa Casa é, sim, nos exames, na medicação, no atendimento médico. Mas a gente tem que pensar também para que na prevenção de que o acompanhante não fique doente. Então, o investimento está indo mais para a Santa Casa. E nas outras políticas públicas, eu também penso bastante na questão da nossa juventude. Então, trabalhar muito, direcionar várias ações para a nossa juventude. E também aqui para o desenvolvimento econômico, trabalhar bastante a questão do empreendedorismo, né? Tanto da juventude, da mulher. Eu acho que está precisando muito desenvolver mais esses programas na nossa cidade. Então, para isso mais que a gente encaminhou as emendas impositivas. O projeto continua em discussão. Boa noite a todos. Vou começar minha fala falando que eu gostaria de acreditar, porque se for para eu deixar de acreditar, eu prefiro não estar mais aqui. Então, eu gostaria de fazer um breve comentário a respeito da implantação do Centro de Acolhimento Animal. Está na LOA, fiquei muito feliz, né, a respeito disso, porque, como eu falo, não adianta você fazer leis e não lutar pelo resto. Em 2017, logo que eu entrei, né, eu fiz uma emenda na Lei 6.108, que já era existente, aonde passou a ter a seguinte redação: que o executivo ele teria a obrigação de recolher animais atropelados, cadela no cio, gata e cadela prenha, né, filhotes, animal de mordedura e animais doentes. Não adianta fazer uma lei dessa e não ter onde colocar, e não tem. Na semana retrasada, em um dia eu recolhi 2 animais. Ontem eu recolhi 2, um morreu e outro com bicheira na cabeça. Então, há necessidade de um local aqui em Jacareí para se colocar, abrigar esses animais. Como eu disse, vivo falando aqui, todos os dias pedidos de recolhimento. Nós não temos verba da prefeitura e a gente luta muito para que esses animais tenham um abrigo. As ONGs aqui em Jacareí, elas pagam a hospedagem de alguns animais. Então fica muito difícil, porque nenhuma ONG tem verba pública. Então, a superpopulação de animais domésticos é um caso também de saúde pública. A maior parte dos animais não conseguem ir lá e ficam nas ruas. Hoje, em nosso município, foram realizadas, em 2019 agora, 2.577 castrações, ou seja, todo mês o executivo está realizando em torno de 260 castrações. Isso aí já é uma coisa esplendorosa, muito boa, né? Evitando assim a procriação de animais na rua. Isso me alegrou muito mais agora, porque eu vi, é o que eu falo, eu quero acreditar. Se eu for desacreditar, eu pego a minha bolsa e vou embora. Então, eu quero acreditar que serão castrados, a meta, em 2020, 5.000 animais. Vou torcer para que isso aconteça.
E isso permitirá que as famílias de baixa renda e que não têm condições de pagar uma castração possam realmente realizar uma cirurgia. Porque essas castrações, elas são caras. A castração de um animal, mais ou menos de 10 quilos, ele custa em torno de R$300. Tem alguns veterinários que costumam pedir em torno de R$1.000 uma castração de um animal de 25 quilos. Como que uma pessoa de baixa renda, ela vai ter condições de castração animal? Ela não tem. Não tem dinheiro para comprar remédio, não tem dinheiro para ir no médico. Teve um animal que eu resgatei a semana passada, retrasada, que ele teve que tirar um olho. Ele tinha dono, né? Foi resgatado da rua. Eu arquei com a cirurgia do animal. Eu não, a ONG Patas da Amizade, da qual hoje eu sou voluntária. R$4.000 a cirurgia do animal. Como é que uma pessoa vai pagar R$4.000 de uma cirurgia do animal? É difícil. O veterinário ele tem que receber pelo trabalho realizado. Ele não pode fazer as coisas de graça. Eu entendo isso. Então, a gente paga por esse trabalho também. Então... eu espero realmente que venha, né, essa castração de 5.000 animais, porque isso vai ajudar muito as pessoas de baixa renda. E eu não posso deixar de pontuar também que o número de animais cadastrados terá sua meta reduzida, vai reduzir o número de cadastros. Mas, porém, né, essas castrações vão aumentar. E, para finalizar, o meu destaque vai para a construção do Centro de Acolhimento Animal. Está lá a construção do Centro de Acolhimento Animal. Hoje, tem 300 mil para construir o centro. Eu já estou com o projeto nas mãos. Eu vou estar mandando mais emenda agora, 250 mil. Eu tenho aqui, posso contar com alguns vereadores aqui, que vão também estar mandando emenda, porque é um canil, é um abrigo bem grande, onde vai abrigar cães e gatos. O Abner, já vi que posso contar com ele, né, Abner? Para doação também. Muito obrigada para construir esse acolhimento. A Patrícia Giuliani, parece que vai pensar também, né, Patrícia? Porque eu sei que tem outros, né, tem outros lugares para estar direcionando, eu entendo. Doutor Rodrigo também vai estar direcionando para o acolhimento, agradeço muito. E eu estarei indo aí na semana que vem até São Paulo, falar com alguns deputados se eu consigo alguma emenda para estar fechando aí, porque o canil realmente é grande, mas ele é necessário. Volto a falar, o animal na rua é um problema de saúde pública, não é somente o fato de estar acolhendo por ser da proteção animal. Tá bom? Muito obrigada. O projeto continua em discussão. Boa noite a todos, presidente Abner, nobres colegas vereadores, os munícipes que nos acompanham pela TV Câmara através da internet e da TV. Bom, Luiz Flávio, queria comentar aqui a sua informação e a sua preocupação sobre a diminuição dos 30 milhões que estão previstos, estão diminuindo da educação. Na verdade, vamos separar aí em duas partes. Em 2019, o investimento do Tesouro na educação foi de R$ 79.922.799. Para 2020, está previsto um aumento desse investimento, do dinheiro da cidade, do dinheiro do município. Ele vai saltar dos 79 para R$ 80.738.729. Mas por que essa diminuição desses 30 milhões de reais? Porque a prefeitura, o prefeito, ele preferiu fazer um orçamento mais comedido devido à falta de repasses. Daí eu já cobro ali o assessor da deputada, a deputada que sempre está presente aqui pedindo escola militar, vai fazer isso, vai fazer aquilo. A filha do Bolsonaro, ela pode falar para o pai dela que está faltando 30 milhões esse ano, ô Luiz Flávio. 30 milhões esse ano no orçamento do município. Eu tenho o direito de cobrar pública, ela é servidora pública. Vou falar o que eu quiser na minha tribuna aqui. Ela é funcionária pública. Ela é funcionária pública, ela é empregada do povo. E o governo federal deixou de repassar, Luiz Flávio, 30 milhões de reais do Fundeb aí, esse ano aí na educação.
Então, essa diminuição desses 30 milhões, o governo preferiu tirar do orçamento, porque não vem recebendo essas verbas aí do governo federal. Outro assunto, quero parabenizar aí o Ministério Público. A gente sempre vem criticando as atitudes da ex-promotora aposentada, Eliane Taborda aí. Bastou se aposentar, em uma semana fizeram um termo de ajuste de conduta para sair o plano diretor. Então nós vamos dar início às obras, aí as obras para a gente acelerar a nossa cidade. A gente tem uma turma do Contra que quer o quanto pior melhor, o pior melhor, mas a gente vai trabalhar firme. Já assinou o empréstimo do CAF, aí deve estar saindo, esperamos tirar essas obras do papel, como o Flavinho citou aqui, a da Avelino, a terceira ponte, e diversas obras de extrema necessidade para a nossa cidade. E aqui quero emitir uma opinião minha na área de saúde. Isso eu fico bem tranquilo para falar. A gente vê o que está desenrolando aí, essa intervenção da Santa Casa. Já deixei bem claro a minha posição. Esquece esse negócio de devolver para a Irmandade, esquece esse negócio de OS, o custo disso é muito mais alto. Está na hora da Prefeitura assumir a Santa Casa como hospital municipal. A minha sugestão é municipalizar a Santa Casa. Já disse isso desde o início do processo, não vai ter como aí devolver, pelo que a gente está vendo, prorrogou essa intervenção. Eu acho que tem que manter o projeto inicial nosso, Paulinho, de construir o pronto-socorro lá no fundo da Santa Casa. Eu, vereador Abner, vereador Paulinho, a gente foi com recursos próprios, pagamos a passagem do nosso bolso para Brasília e trouxemos uma emenda de R$1.600.000 que já chegaram nos cofres da Secretaria de Saúde, e a secretária aí não deu a mínima explicação para onde foi aplicado esse dinheiro. Foi para custeio, do que foi feito. O mínimo de respeito com quem foi lá buscar a emenda deveria ter. Então, aí essa é a minha opinião. Eu fico bem tranquilo para falar, desde o início desse processo, sou a favor aí da municipalização da Santa Casa. Vejo uma ótima intenção da Irmandade, mas administrar hoje um hospital SUS é uma coisa extremamente complexa. Eu vejo lá o Hospital São Francisco, que tem um plano próprio. Eu vejo a arrecadação de convênio cobrindo todo o buraco do atendimento SUS. E para vocês terem uma ideia, só o pronto-socorro obstétrico, ele dá um prejuízo de mais de R$1 milhão para o hospital, que tira de outras receitas para estar cobrindo esse prejuízo. Então é muito difícil hoje você entregar para uma Irmandade e daqui a pouco a gente assumir essa dívida aí de R$100 milhões, praticamente, que é a dívida, e daqui a pouco a gente tem certeza que a entidade vai estar totalmente aí endividada de novo, porque hoje o atendimento SUS ele é deficitário. Tabela SUS, repasse não aumenta desde 1992. E agora uma preocupação maior, com a PEC que foi assinada, a PEC 55, que prevê o congelamento dos gastos públicos pelos próximos 20 anos, não tem dinheiro novo para vir. E daí não é nem culpa do governo federal, é a culpa do estrago financeiro que foi feito no passado e estão tentando ajeitar. A medicina cada dia evolui, são remédios novos, o custo aumenta. Essa conta vai sobrar cada vez mais para os municípios e cada vez menos o governo federal vai ter condições aí de fazer a sua parte. E falando mais um pouquinho do orçamento do ano que vem, a gente tem a emenda 76, que foi um projeto meu e do Luiz Flávio, aprovado aí por unanimidade por todos os vereadores, que é a lei das emendas impositivas, onde cada vereador vai poder indicar em torno de R$750 mil impor no orçamento para o ano que vem. E conforme a lei, 50% disso tem que ser investido na área de saúde. Do ano passado eu coloquei 80% do total das minhas emendas na Santa Casa. Foram R$400 mil para a reforma das enfermarias. O prefeito a gente vai ter uma reunião agora na próxima semana com o secretário, com o Celso, para ver quando vai ser liberada essa emenda. 100 mil que a gente cotizou com mais 8 vereadores dessa casa aqui para a reforma do centro cirúrgico.
a compra de equipamentos. Estamos precisando lá, prefeito. Vamos fazer essa força-tarefa aí para mandar esse equipamento. Pode falar, Flavinho. Vereador Rodrigo, é essa questão que eu coloquei na semana passada, e nós precisamos convocar o secretário aqui para dar explicações. Porque o Vossa Excelência opera lá na Santa Casa e sabe a condição que está o centro cirúrgico, né? Fizemos as emendas, estamos aí no dia 4 de dezembro, chegar a 5 de dezembro e não chegou. É preciso fazer. A gente entende que a arrecadação caiu 120 milhões de reais, mas a gente precisa de um cronograma aí de liberação, uma força-tarefa maior aí, que a gente faça uma força-tarefa e nos dê a previsão para a liberação dessas emendas. Esse ano, nós estamos mandando na parte de saúde, também vou dividir entre Santa Casa e Hospital São Francisco. Entrei num rateio aqui com o pessoal para que a gente faça o novo prédio do Cetro, que é o Centro de Oncologia, onde é o Centro de Oncologia hoje. Ele será construído um novo prédio na área de estacionamento e nós aumentaremos o número de leitos no hospital para o atendimento de oncologia. Então, eu acho uma grande demanda, acho que em todos os gabinetes aqui, principalmente dos pacientes com tratamento de câncer. E vou mandar também, a Sônia vai me ajudar aí, eu pedi para ela, se alguém tiver mais disposto a ajudar, falei com a Patrícia hoje. Nós tivemos aí o projeto da Janaína Pascoal, autorizando a mulher optar por cesárea no momento do parto. Eu acho ótimo, eu acho correto. Só que a gente não tem, lá no São Francisco, nós temos uma sala de cesariana. Então, a gente tem que adequar, isso é urgente, a gente adequar essa infraestrutura do hospital para que a gente construa mais uma sala de cesárea no hospital para acabar dando conta dessa demanda. Para que uma mãe não precise ficar, às vezes, esperando 1 a 2 horas em jejum para fazer uma cesárea eletiva, e essa é a realidade do que está acontecendo. Porque é o fluxo de você fazer a cirurgia, limpar a sala, chamar outra paciente, botar na sala, anestesiar, tudo isso daí é um tempo muito grande, Lucimar. E com uma sala, às vezes tem 5, 6 para fazer, você não consegue dar vazão e às vezes a paciente ali acaba esperando. Então, eu acho que isso é de suma importância para o município. Vou contemplar 2 entidades assistenciais, coloquei 50 mil para a JAM e 50 mil para o Batuíra, e além de outras academias ao ar livre, reformas de campos aí na nossa cidade. Mas vamos cobrar para que saiam essas emendas, que o prefeito consiga liberar essas emendas impositivas. Obrigado e boa noite. O projeto continua em discussão. Boa noite a todos, senhor presidente, a mesa, nobres vereadores, público presente. Eu acho importante, né, a gente estar discutindo hoje, né, e essa é uma votação, talvez acho que a mais importante da nossa cidade, porque a gente está se discutindo aqui, né, o orçamento para 2020. Então, eu acho importantíssimo, e aqui, eu sou um vereador que eu cobro muito em relação à saúde. Eu cobro com propriedade porque, na realidade, né, a gente trabalha muito, né, igual o doutor Rodrigo falou aqui, a gente já foi até Brasília, já trouxemos verba para a saúde aqui dessa cidade, fomos até São Paulo, já trouxemos verba. A gente agradece muito nossos 2 deputados, o Márcio Salvino e o André do Prado, né, recentemente acabamos de entregar 2 ambulâncias aqui, e é por esse motivo que a gente cobra. Cobra muito porque nós queremos que a saúde ande aqui na nossa cidade. Né, nós fazemos essa cobrança porque a gente sabe a importância da saúde. Né? Hoje nós temos aí, na situação que está passando, a crise que está vivendo o nosso país, e a população clamando por melhorias na saúde, né? Porque a gente que é pobre, na realidade, o que a gente quer ter é saúde. Se a gente tiver saúde, a gente corre atrás. Agora, se a saúde não tiver uma saúde de qualidade, e aí eu quero aqui até me expressar aqui, um fato que aconteceu na Santa Casa, e a gente ajuda muito, inclusive das minhas emendas impositivas agora, estou designando 250 mil reais para a Santa Casa, né, porque eu acho que é importante, mas aconteceu um caso com um rapaz que fez uma cirurgia recentemente aí na Santa Casa, ele teve que tirar um catéter, né, para tirar as pedras no rim,
E ele se sentiu mal e voltou internado na Santa Casa. E ele recebeu alta ontem, né, para vocês, ele recebeu alta ontem, no dizer o seguinte: você vai para sua casa e na sexta-feira você volta para a gente fazer um diagnóstico. Ele brigou lá, ficou muito bravo, ele saiu ontem da Santa Casa com dor, conseguiu chegar até São José, na Vila Industrial. Chegando na Vila Industrial, o médico já foi claro em dizer para ele: durante o tempo que você ficou lá, né, delataram o seu rim, você está com problema no rim e no fígado. E isso é tristeza, gente. Ele ficou internado até hoje, às 10 horas da manhã, ele saiu, e eu tive hoje na casa dele, ele se passa bem. Então, acho que é nesse sentido que a gente cobra. Né? Eu não sei qual o procedimento que o médico aqui usou, mas é terrível. É terrível porque quando você chega na situação de ir até um hospital, a ter um pronto atendimento, você quer ser bem atendido, porque você já vai com a dificuldade danada de chegar lá, infelizmente, encontrar essa situação. E a gente trabalha firme, né? A gente busca emenda, a gente busca recurso para a saúde. Eu acho que, enquanto vereador, a gente tem esse direito de cobrar, que a gente quer uma saúde de qualidade. E aqui eu sempre cobrei nessa tribuna, né? Com todo respeito a todos os vereadores, o vereador Rodrigo Salomão, né? Ele teve aqui, né, uma reunião aqui, digamos, uma reunião que fez um convite para a secretária de saúde e ela não compareceu, né? Eu acho que até hoje a gente está esperando. Isso é ruim, né? Como o vereador falou, tem 1.600.000 que é do nosso deputado, e até hoje, né, eu, como líder da bancada aqui, não fui sequer citado pela secretária como que está o andamento em relação a essa verba que está aqui na nossa cidade. Então a gente tem que cobrar, né? A gente vai continuar cobrando com toda certeza. Agora, eu faço outro questionamento aqui também, né, porque eu acho que é lamentável, a nossa cidade, infelizmente, e já vem de governos anteriores, esqueceu do futebol amador. É um absurdo, inadmissível, né, uma cidade desse tamanho, com um porte de Jacareí, onde a gente já tem profissional aqui, e hoje aqui não se tem campo para jogar os futebol amador. Essa é a realidade que a gente vive aqui. O que a gente cobra e quer? A prefeitura tem muitos terrenos aqui na cidade. Queremos mais campo na nossa cidade. Mais campo, vereador Flavinho. Hoje chega aos finais de semana, eu não sei se todos os nobres vereadores vão aos finais de semana nos campos de futebol, no sábado e domingo. Todos os campos que tem aqui em Jacareí é lotado. E a gente vê muitos campos aqui que ainda está na terra, campo que não tem condições de jogar bola. E tem muito terreno aqui a prefeitura. Eu acho que está na hora da gente ver, porque investir no futebol, investir no esporte, também é saúde. E a gente vem cobrando há anos. Antes de eu ser vereador, a gente já cobrava nessa cidade de Jacareí, né, para melhorar. Né, reformou lá o campo do Garapés, parabéns, ficou bom, o campo está lá. Mas tem mais campo que está em situação precária, que a gente tem que investir. Temos que investir para dar essas condições. Pois não, vereador? Então, vereador Paulinho, a esse respeito, o campo do Santo Antônio da Boa Vista não foi para frente. O campo do Jardim Paraíso, a promessa era para 2017. Agora que iniciou a colocação de alambrado. Então, os campos de futebol são quase inexistentes, mas Vossa Excelência deve ter percebido aí que também caiu muito os investimentos na questão do esporte. O ano passado era um valor e esse ano reduziu mais de quase 2 milhões de reais de investimento. Sim, exatamente. Eu acho que, né, porque aqui existe o terreno, vamos olhar um pouquinho mais para o esporte, né, inclusive das minhas emendas impositivas. Agora eu destinei quase tudo, né, para o esporte, categoria de base, no Meia Lua tem um trabalho excelente, Jardim do Vale, Campo Grande tem um trabalho excelente, a molecada de 12, 15, 16, 17 anos, você chega ali no Garapés, os meninos estão treinando na beira ali da rodovia, que é um perigo, você vê garoto lá de 10, 12 anos jogando descalço, porque não tem condições, gente. E esse trabalho que esse pessoal faz, é o Nildo do Garapés, seu Alcide do Campo Grande, aqui no Meia Lua, são trabalhos voluntários, que cabe ao poder público a investir e ajudar para tirar essa garotada da rua, tirar essa criançada da marginalidade. Então eu acho importante a gente ter uma política voltada para o esporte para ajudar, não só no esporte, eu acho que em todas as áreas, né? Aqui o vereador tocou em relação ao Bom Prato, né? No começo da nossa gestão, a gente colheu mais de 20 mil assinaturas aqui em menos de um mês, né? Juntamente com a DIMAP, Associação dos Aposentados. Eu tive 4 reuniões em São Paulo, junto com o deputado André do Prado. Na última, a gente estava com o secretário do Bem-Estar Social, o prefeito Isaías teve, né, inclusive foi na transição de governo que entrou o Márcio França, e já estava quase praticamente certo. Ficou, né, daqui de Jacareí, está junto com a unidade de lá discutindo para ver o local. Infelizmente, né, o Dória entrou, teve aqui em Jacareí, falou que não só o almoço, mas também o café.
Inclusive, já tem algumas cidades já que já foi inaugurado o Bom Prato, se não me engano, Ferraz de Vasconcelos, né, que foi inaugurado, mas infelizmente Jacareí, nós estamos nessa luta, vamos continuar cobrando, né, porque eu acho que o Dória esteve aqui, prometeu, é o governo do Estado, e é dele que a gente tem que cobrar essa responsabilidade, vamos continuar cobrando, porque São José tem, Taubaté tem, de excelente qualidade, e a gente vê hoje, né, uma secretaria aqui em São Paulo, a gente sabe que está um superávit, está sobrando dinheiro naquela secretaria, vamos cobrar, porque senão as outras cidades estão ganhando e Jacareí fica para trás. Então, a gente pede um empenho total aqui também dos vereadores, do prefeito, para cobrar do governador, para que traga o Bom Prato aqui para a nossa cidade de Jacareí, que a gente precisa, e vamos continuar nessa luta. Mas eu acho importante a gente estar firme e forte, as emendas positivas, importantíssimas, né, porque agora o vereador pode designar aonde ele quer que aplique as emendas, né, a gente está aplicando aí a nossa emenda, praticamente quase todo na área da saúde agora, mas a maioria no esporte, né, academia ao ar livre, né, nas categorias de base, né, nos times amador, porque precisa para que a gente possa fortalecer assim o esporte na nossa cidade. Mas, por fim, eu quero aqui terminar dizendo que muitas vezes a gente critica, e essas críticas que a gente faz é construtiva, né? Eu acho que nós temos que trabalhar em conjunto, temos que trabalhar junto, agora ambas as partes têm que ouvir, né? E aqui eu converso muito com o vereador Flavinho, com o vereador Arildo, né? Eu até digo, tem hora para eles, né? Nem parece que é oposição, né? Porque as propostas, sugestões que traz aqui para essa casa, o que a gente vê é para crescer e melhorar mais a cidade. Basta a gente começar a refletir e começar a discutir e trabalhar junto para que Jacareí avance cada vez mais. Pois não, vereador? Vereador Paulinho, desde que eu assumi a cadeira aqui nessa casa, eu tenho que, a minha consciência diz que eu tenho que fazer uma oposição aqui, não é do quanto pior melhor. Eu não quero aqui fazer oposição por oposição, porque eu acho que a população é que sofre com isso. Então, a minha posição aqui vai ser técnica, no momento tem que ser, mas no momento que eu achar que tenho que fazer sugestões para a prefeitura, sugestões para o prefeito, eu vou fazer, porque o que me move nessa casa aqui é o interesse público, é o interesse das pessoas. Muito obrigado. Isso é importante, porque eu acho que quem ganha com isso é a cidade e a população, né? Fazer uma oposição com maturidade, porque a população precisa muito disso, né? Eu costumo dizer o seguinte: enquanto você disputa uma eleição, você ali entrega o seu programa de governo, você discute, faz ali a sua campanha. Passou-se as eleições, tem que fazer essa unidade para trabalhar junto, trabalhar em conjunto. Eu acho que isso que é política, essa é uma política sadia, e nós estamos aqui para somar, né? O nosso partido, enquanto PL hoje, né, como trabalhador aqui nessa cidade, a gente sempre deu essa contribuição para o município. Eu acho que a gente tem que aproveitar mais, porque na realidade quem ganha com isso é os munícipes da nossa cidade, né? Todo mundo, é a população que ganha. Então eu acho que isso que é importante, e a gente está junto para somar, para melhorar para você, munícipe. O projeto continua em discussão. Bem, eu ia subir aqui para falar, mas não dá para não falar. Veja, você que está nos assistindo agora na sessão de câmara, preste bem atenção. Jacareí ultrapassa a cifra de R$1 bilhão de arrecadação por ano. Tá? E aí o que acontece? Bilhão. Né? Então perceba o seguinte, que a gente vê nessa cifra tão generosa, vamos dizer assim, né? Nessa peça de picanha, eu diria assim, que isso aqui é uma peça de picanha, né? Entendeu? E essa peça de picanha, ela é custeada
com o suor do trabalhador, com o suor das famílias que ajudam a cidade a crescer, por intermédio dos impostos, por intermédio das arrecadações, enfim. E esse é o orçamento da cidade. Nós estamos falando aqui de um orçamento que ele até que não é tão detalhado, porque ele põe tópicos aqui, mas você não consegue mergulhar em cada piscina aqui, tá? Então esse orçamento, que é para o exercício do ano que vem, eu começo a ficar muito preocupado, vereador Luiz Flávio, muito preocupado, entendeu? E começo a imaginar que a administração não está indo bem. As pernas estão meio que capengando aí, tá? Porque a gente percebe a questão aqui dos investimentos. Olha só para vocês terem uma ideia. Eu não vou debater profundamente, nem porque o meu propósito não seria nem esse, porque a gente não consegue mexer nisso daqui. Eu acho que o nosso papel nesse momento aqui é mais informativo e esclarecer para quem está assistindo como é que funciona o orçamento da cidade. Porque não adianta, gente, não vamos conseguir mexer aqui. Isso aqui já vem pronto do lado de lá e nós não temos aqui nem voto suficiente para mexer nisso aqui. Porque primeiro, para mexer nisso aqui tem que ter coragem. Tem que ter coragem para mexer aqui. E tem que ter voto. Se não tiver voto, não adianta, não vira. Mas aqui você pega o seguinte, olha só. Eu quero ir no ponto crucial aqui, que eu tenho debatido nessa casa, que eu tenho a convicção que todo governo, todo executivo, todo prefeito, teria que colocar como prioridade a saúde. Tá? Então, dentro da Secretaria de Saúde, olha só, são 240.137.979 reais, que é o orçamento para 2020. Então, você que está me acompanhando, faça essa matemática comigo. Se nós dividirmos esse montante que é colocado na saúde, nós temos por dia na nossa saúde mais de 600 mil reais, ou seja, colocando aqui bem próximo quase que exato, 672 mil reais por dia, que é o que a saúde recebe. Ou seja, a gente pega esse montante, certo? Divide pelos 12 meses e divide por dia. Então você chega no montante aqui, Vilela, de 672 mil reais. Ô vereador, então o que está acontecendo na saúde? Falta remédio. Tem pessoas esperando na fila de cirurgia. Aí você pega, por exemplo, o atendimento da UPA 24 horas, que é terceirizada, que é uma lástima, tem reclamação. Então, o que está faltando? Eu acredito que está faltando pulso. Está faltando o quê? Gestão. Está faltando o quê? Organização. Porque o orçamento tem. 672 mil reais por dia. Aí, nós vamos aqui, ó. O vereador Luiz Flávio falou muito bem, a questão da educação. Primeiro, que nós temos menos 30 milhões de investimento. Tá? Por que menos 30 milhões? Porque colocou em outro lugar aqui. Porque dinheiro tem. Aí você vê, caiu 30 milhões. Qual que é a divisão de valores da educação por dia? 557 mil reais. Só para falar, é lógico, não tem nem comparativo, mas só para você imaginar. Imagina você, que está aí na sua casa, a educação recebe todos os dias 557 mil reais, a média. Agora, se você tira 30 milhões de reais de investimento na educação, quem é que vai sofrer? É a família, gente. É a família que vai sofrer.
É o pai que está esperando a sua creche, é a mãe que está esperando a sua creche, para poder ir trabalhar. E não vai conseguir. Por quê? Porque os investimentos foram menores. Aí nós vamos aqui também para Secretaria de Segurança e Defesa do Cidadão. Secretaria de Segurança e Defesa do Cidadão. Menos R$800 mil de investimento. Mas espera aí, vereador, o orçamento tem. Por que tiraram R$800 mil do investimento? Quanto é que a Secretaria de Segurança e Defesa do Cidadão tem por dia disponível? A média, R$68 mil por dia. Então, por que eu estou colocando isso, números diários? Porque aí você que está assistindo, você que está analisando, você tem a noção, você consegue chegar mais próximo do que pode ser feito com o orçamento do município. Aí você pega aqui, outro detalhe, a questão da Secretaria de Infraestrutura. Quanto é que a Secretaria de Infraestrutura recebe por dia? R$426 mil. Todo dia, Gilson. É a média. R$426 mil. Agora, se a Secretaria de Infraestrutura recebe todos os dias R$426 mil, preste bem atenção. Por que que a entrada, por exemplo, da Lucas Nogueira Garcês, ela conta com uma cabine estendida do pedágio, que é a coisa mais linda, né? Toda lá montada para cobrar o quê? Para cobrar a placa de você, morador que mora aqui em Jacareí. Se eu entrar por lá, eu tenho que pagar também. Aí você anda 200 metros, 300 metros para frente, você tem lá um portal de entrada da cidade, que está literalmente largado durante esses 4 anos de governo. Uma guarita fechada com alvenaria, um quadrado fechado lá. Uma estrutura de metal toda largada, pichada. Então como é que é isso? Explica para mim. Com esse valor de R$426 mil por dia, será que não dá para chegar lá e tirar pelo menos essa vergonha da entrada da nossa cidade? Porque quem entra ali, a sensação que a gente tem é que nós estamos entrando numa periferia de São Paulo. Dá até medo, gente. São detalhes. Eu estou falando de uma coisa tão simples, que pode parar lá um caminhão, sei lá, uma máquina, tira aquela coisa feia dali. Por quê? O que é isso? Aquilo ali é um portal de entrada digno que o Jacareí merece? Estou falando da Avenida Lucas Nogueira Garcês. Sem contar o quê? Que falta ciclovia, falta acostamento, falta sinalização de solo, vertical e horizontal. Então, eu não sei onde que estão querendo chegar. Falta capina constantemente. Aí vamos para outra entrada da cidade, a variante Getúlio Vargas. Outra vergonha na entrada de Jacareí, em frente à alfândega, gente. Em frente à JTU. Olhem lá para vocês terem uma ideia. Uma guarita fechada, com alvenaria, toda pichada. E no canteiro central, restos dos destroços da nave-mãe lá. É isso. E não consegue fazer isso, a manutenção. Dê uma chegadinha no canteiro central, nas calçadas do Vila Branca. O tanto que nós brigamos aqui, vereador Arildo, para consertar a calçada do mercado municipal, depois de tantos acidentes, aí foram lá, fizeram a calçada. Mas olha lá no Vila Branca, na Avenida das Letras, literalmente, gente, mato com a altura dessa plataforma que eu estou falando aqui. O canteiro central, horroroso.
largado, a foto do desleixo, com R$426 mil por dia. Eu não sei, sabe, uma coisa que minha mãe me ensinou isso, graças a Deus. Minha mãe me ensinou a ter limpeza, sabe? Limpar o quarto, lavar a cozinha, lavar o banheiro. Mas eu vejo essa administração, eu não vejo com esse zelo. Eu vejo tudo largado. Como é que nós vamos mostrar para quem vem investir no município que a cidade é forte, que a cidade merece investimentos? Então, é preocupante, gente. Isso é preocupante, tá? Outro detalhe que eu quero colocar aqui, a respeito do quê? Da Secretaria de Esporte. A Secretaria de Esporte está recebendo praticamente menos de R$2 milhões de investimento. E a Secretaria de Esporte vai contar com R$19 mil por dia. Todo dia, a Secretaria de Esporte recebe R$19 mil. Eu poderia chamar hoje a Secretaria de Esporte, eu tiraria o esporte, tiro o esporte, para dar uma nomenclatura certa. É Secretaria de Recreação, esporte não. Não tem esporte de base, não tem investimento para os esportistas. Os esportistas vêm bater aqui no nosso gabinete para pedir passagem, com razão. Eles veem em nós, vereadores, uma esperança de ajuda. Aí está precisando de um ônibus para disputar um campeonato, não tem. Aí está precisando de um kimono, não tem. Aí vamos mais além, está precisando de uma passagem aérea para disputar um mundial em outro país, não tem. E a gente perde com isso, gente, como cidade. Nós perdemos com isso. Então, essas coisas precisam ser revistas. Perceba o seguinte, emenda parlamentar. Eu direcionei uma emenda parlamentar para a Secretaria de Esporte, para fazer um projeto tão bonito, que é um projeto que leva o quê? Leva professores para os bairros distantes. Professores que vão dar lá a aula de artes marciais. Ah, vereador, qual que é o objetivo? Ensinar a criançada a lutar? Não. É ensinar a criançada a se comportar. Porque dentro desse projeto, você pode chegar com um jovem, puxar a criança e perguntar, olha, como é que você está indo na escola? Olha, tem que ir bem na escola. Você indo bem na escola, você vai poder participar aqui. Como é que você está respeitando o papai, a mamãe? Como é que está a situação? Então perceba que é só um detalhe, entendeu? O esporte existe. Mas a ideia é o quê? É construir uma sociedade melhor. Porque vai para a periferia, para vocês terem uma ideia. O jovem está sem perspectiva, sem expectativa. Em todas as faixas etárias. Desde a criança até o adolescente. Por quê? Primeiro, não tem posto de trabalho. E segundo, não tem oficina. E está aqui, ó. Tem que tirar o esporte aqui, gente, ó. Não é Secretaria de Esporte, não, é Secretaria de Recreação. Está fazendo só recreação. Então, para finalizar, eu quero aqui deixar para vocês também, que o SAI também, todos os dias tem aí uma arrecadação, é uma administração indireta, mas de R$566 mil. O projeto continua em discussão. Não havendo mais nenhum vereador desejando discutir a matéria, peço ao primeiro secretário que proceda à votação nominal do projeto na forma regimental. Como vota a vereadora Lucimar Ponciano? Só justificando o voto, eu amo a cidade de Jacareí, então eu não posso ficar só olhando a parte escura de entrada, essas coisas assim. Então, sou favorável à LOA. Como vota o vereador Luiz Flávio?
Senhor presidente, só justificando o voto, eu vou votar favorável na esperança e expectativa de que dessa vez esses investimentos sejam realizados. Como vota a vereadora doutora Márcia Santos? Favorável. Como vota a vereadora Patrícia Giuliani? Justificando o meu voto, eu sempre participei dessa dotação orçamentária, dessa construção, e vejo realmente o olhar tanto do secretário do governo, mas como de todos os secretários, no entendimento de reduzir alguns orçamentos em prol das prioridades que são necessidades para Jacareí. Se a gente tivesse todos os recursos e tivesse contado com todas as outras recursos federais, a gente poderia estar muito melhor na cidade também, e tem que levar em consideração essa arrecadação. Então, eu tenho clareza que esse orçamento foi feito com responsabilidade na garantia das prioridades, e as prioridades estão falando de pessoas. Então, eu sou favorável ao projeto. Como vota o vereador Paulinho do Esporte? Favorável. Como vota o vereador Paulinho dos Condutores? Eu sou favorável. Como vota o vereador Dr. Rodrigo Salomão? Só justificando meu voto, Patrícia, eu acho que o governo usou de uma prudência maior. Isso foi crítica de vários vereadores, inclusive nós, oposição, que às vezes você coloca certas coisas esperando uma arrecadação, e a gente sabe, tem a responsabilidade de saber que estamos num momento de crise, e não adianta a gente colocar para enfeitar a lua. Então é melhor você ter uma expectativa mais real daquilo que vai poder ser cumprido do que gerar falsas expectativas na população. Meu voto é favorável. Como vota a vereadora Sônia Patas da Amizade? Favorável. Como vota o vereador Valmir do Parque Meia Lua? Favorável. Como vota o vereador Arildo Batista? Favorável. Como vota o vereador Fernando da Ótica Original? Eu quero aqui registrar também uma informação que 20% do total, né, das despesas fixas aqui pode sofrer remanejamento, né? Então pode fazer aqui o que? A troca, né, de secretarias, enfim, mexer com esse orçamento. Eu quero encaminhar o meu voto favorável. Como vota o vereador Juarez Araújo? Eu voto favorável. Primeira discussão do projeto de lei do Executivo, número 23/2019, estima a receita e fixa a despesa do município de Jacareí para o exercício de 2020. Autoria, prefeito municipal Isaías José de Santana. Primeira discussão aprovada por 12 votos favoráveis. Próximo projeto. Não temos mais projetos, senhor presidente.